Miqueias capítulo 7, você já abriu aí Miqueias? Fica lá nos profetas menores, depois de Daniel, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias capítulo 7, eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa manhã, para o início do nosso jejum. Nós vamos orar também e depois nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Feche seus olhos e depois a gente vai ler a palavra. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esta manhã na tua casa. Como é bom te louvar, como é bom estar reunido com os irmãos, nos fortalecendo, nos ajudando, abençoando uns aos outros e ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nesta manhã, Senhor, estamos alegres por podermos celebrar a Santa Ceia, promessa da tua vinda para nos buscar, promessa da tua salvação. E queremos nos colocar diante de ti agora, com nossos corações abertos, para ouvirmos a tua palavra e recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, vem falar com cada um aqui. Que seja a tua doce voz falando aos corações e nos mostrando, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Que seja o teu Espírito Santo nos convencendo da necessidade de estarmos te buscando de maneira especial nesses próximos 14 dias, para que o Senhor fale conosco e nos dê direções em relação a este assunto, Pai. Que a tua glória se manifeste sobre as nossas vidas e a tua palavra, que é viva e verdadeira, faça a diferença nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queria que você lesse comigo a partir do verso 13, Miqueias 7, a partir do verso 13, você já está aí? Glória a Deus. Diz assim: Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e, tremendo, virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Até aqui, amados, pode se assentar. Que promessa linda nós temos do Senhor nesse texto. Depois, um pouquinho para frente, eu vou comentar de novo sobre isso, mas ele diz, que ele tem prazer em exercer misericórdia, que ele é um Deus que nos perdoa a iniquidade e esquece da transgressão. E aproveitando de que hoje é dia de Santa Ceia, onde nós nos lembramos do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, eu quero só te lembrar do seguinte: Deus não precisaria ter dado seu Filho para morrer por nós, se Ele não quisesse. Você concorda comigo? Deus não tinha por que fazer isso. O homem se rebelou contra Deus porque quis. A natureza nossa é de rebelião contra Deus, porque nós decidimos ser assim. Deus precisava dar-nos a salvação? Não. Ele fez isso porque Ele nos ama. Ele fez isso porque Ele é um Deus que tem prazer em exercer a misericórdia. Ele fez isso porque Ele quer estar em comunhão com a sua criação, que somos nós. Ele fez isso porque Ele quer escrever a história dele na nossa vida. Porque Ele sabe que se nós escrevermos a nossa história, ela vai ficar muito mal escrita. Vai ser uma história muito mal contada.
Então ele fala: deixa eu te ajudar a escrever tua história? Posso? Posso ser senhor da tua vida e te dar um futuro? Por falar em história, quinta-feira o apóstolo Edson ministrou as nossas vidas sobre Daniel capítulo 9. Por isso que eu falo, escute, pegue as pregações no YouTube, pegue na internet e ouça. E quando ele estava ministrando sobre Daniel capítulo 9, foi uma palavra tremenda. Porque Daniel foi levado jovem, cativo para a Babilônia. E lá ele ficou até a sua morte. E ele, sendo um cativo, sendo um escravo, tinha perdido seus pais, um órfão, que saiu da sua terra por imposição como um exilado de guerra, numa condição totalmente desfavorável, numa condição totalmente ruim. Ele foi um jovem e depois um homem próspero na terra da Babilônia, a ponto de chegar a ser o terceiro no reinado de Nabucodonosor, ocupar um lugar de honra no governo daquela nação, porque ele tinha um temor a Deus e um cuidado com as coisas de Deus. Ele foi um homem muito próspero, um homem que sabia ouvir Deus e se posicionava corretamente diante de Deus. E não é à toa que um dia ele foi jogado na cova dos leões, por causa do seu temor a Deus. E apesar disso, ele não deixou de ser abençoado. E apesar disso, ele não abandonou a sua fé no Senhor. E quando chega lá em Daniel capítulo 9, ele conta que ele resolveu buscar a Deus, porque ele estava lendo o profeta Jeremias. E ele entendeu nos escritos de Jeremias que a assolação de Israel estava para acabar. Eram 70 anos. E ali em Daniel 9 ele começa a orar e confessar o pecado da nação. Veja bem, ele, Daniel, não era o responsável pelo pecado da nação. Mas ele sabia que ele fazia parte disso e que as consequências, diga comigo, consequências do pecado da nação vieram sobre a vida dele, porque ele era um exilado órfão numa nação estranha, onde ele se tornou um homem abençoado. Você entende isso? Nessa manhã, amados, eu quero falar muito para você sobre consequências. Nessa manhã eu quero falar para você de algo que Deus tem falado comigo já há uns 2 ou 3 meses, de que as nossas ações geram consequências. Lá em Gálatas a palavra fala disso, né? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Só que o que a gente tem visto nessas últimas semanas é que as consequências não são apenas sobre as nossas vidas. Eu errei, eu tive as consequências. Se fosse só assim, amados, cada um, você é dono da sua cabeça, é você que vai levar na cabeça, ok. Só que não é assim. Os meus filhos sofrem consequências do meu pecado. Os meus netos sofrem consequências do meu pecado. Então, uma pessoa poderia dizer: sou eu que faço as escolhas. Ok, você está fazendo as suas escolhas, que vão trazer consequências sobre a tua vida, mas não só sobre a tua vida, mas sobre a tua geração. Você entende isso? Lá em Números, a palavra de Deus diz que o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você que gosta de anotar, é Números 14 e 18. Entendeu que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Só que a palavra também diz que Ele exerce misericórdia até 1000 gerações, glória a Deus. Só que a gente não pode simplesmente fechar os olhos e pensar: eu errei, eu colhi, o problema é meu. Não, você errou, você colheu, seu filho também vai colher. Seu neto também vai colher. E o que é que você está semeando para as suas gerações? Eu vejo meu netinho, tão lindinho, maravilhoso, tão inocente. O que ele vai colher dos meus atos? Das minhas decisões, das minhas escolhas? Porque assim como eu quero deixar uma herança boa para os meus filhos e para os meus netos, eu posso também deixar uma herança ruim para eles. Você está entendendo?
Por exemplo, né, eu vou dar alguns exemplos aqui. A nação de Israel, quando saiu do Egito, eles ficaram no Egito por 430 anos. E eles saíram do Egito em direção a Canaã. Era para demorar mais ou menos 2 anos aquela viagem e terminar. Mas quando eles chegaram na porta de Canaã, aquela geração teve medo e não entrou. Senhor, os inimigos são muito grandes, nós não temos condições de conquistar essa terra. Deus falou, ok, então, volta para o deserto, essa geração inteira vai morrer no deserto. E aí eles ficaram mais 38 anos andando no deserto. O nenê que nasceu 1 mês depois desse fato acontecido, você nunca pensou nisso, eu acho. Eu também nunca tinha pensado. O nenê que nasceu 1 mês depois desse acontecido, ele andou 38 anos no deserto. Por culpa de quem? Ele sofreu todas as agruras do deserto. Ele viu toda aquela nação morrendo no deserto. Até que ele pôde chegar na terra da promessa, junto com Josué e Caleb. Esse é apenas um exemplo que eu queria citar para você, né? Mas, por exemplo, uma mulher que não se guarda, jovens, meninas, atenção, uma mocinha que não se guarda e gera um filho fora do casamento, não adianta ela ser a melhor mãe do mundo, este filho nasceu numa condição de bastardo. Por melhor que ela queira ser e por mais amorosos que os avós sejam acolhendo essa criança. A gente não gosta de falar essas coisas. A sociedade de hoje é uma sociedade onde você não pode falar de coisas ruins. Você tem que aceitar todo mundo e ficar quietinho. Então, é um assunto que dói. É um assunto que dói você falar de onde uma pessoa errou e a consequência que ela está trazendo, não só para si. Uma pessoa que começa um negócio de uma forma errada, desonrada, faz uma sociedade com incrédula, a palavra de Deus já disse, não faça. Fez. Aí começa a dar tudo errado. Perde um dinheiro enorme. Muitas pessoas vão à bancarrota por causa disso. E aí, de quem é a culpa? Fica aqui clamando ao Senhor. São consequências. Começaram um casamento destruindo outro casamento. Quantas pessoas, amados? E adultério e traição. Ah, mas eu me apaixonei por essa pessoa. Ah, mas a pessoa que eu tinha comigo em casa não era tudo aquilo. Ninguém é tudo aquilo, nem você também é tudo aquilo. Mas se a gente não aprender a lidar com as situações dentro de casa, qual é o pensamento que você pode ter que o seu segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto casamento vão dar certo? Porque você já não aprendeu a lidar com o primeiro, quem dirá com os outros? Só que você traz uma bagagem para esse novo relacionamento e destrói outra família. E os seus filhos? Nós estamos aqui no Colégio Ictus, um colégio cristão, e a gente tem visto um número assustador de divórcios. Assustador. Até mesmo assim, durante o ano letivo, você está lá, pai e mãe. Daqui a pouco você fala, o pai não está mais, só está a mãe. E a criança sofrendo. Ah, mas sabe, pastora, é que eu não tinha condições de continuar vivendo nesse casamento. Tá, você já pensou quais são as consequências disso para o teu filho? Ah, mas ninguém quer falar disso. A gente não tem o direito de meter o bedelho no problema dos outros, né? Não, amados, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Miqueias 7, que a nação foi destruída, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas que a nação foi destruída por causa dos frutos das suas obras, daquilo que o povo fez de errado, por causa da iniquidade. E aí, lá no verso 18, vamos comigo lá em Miqueias 7, você está aí, né? Miqueias 7? Está comigo? Verso 18 e 19, então, a palavra traz uma promessa linda. Diga para o seu irmão do seu lado, o Senhor tem promessas para nós. E se você perguntar assim, ó, pastora, por que eu preciso fazer esse jejum? Por que eu preciso desse tempo?
de separação, eu vou dizer, porque o Senhor tem esta promessa para você, é o que Ele quer fazer na tua vida. E você precisa se colocar diante do Senhor para receber aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Diz então no verso 18 e 19 que nós já lemos. O Senhor... Não, perdi. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Glória a Deus. Lá em Isaías 59, a palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o profeta continua: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. No dia que a profeta Graciela estava ministrando o grupo do profético, eu fiquei pensando sobre isso. Falei: pai, é estranho. Eu nasci num berço evangélico. Eu vou à igreja desde que eu nasci. Eu me converti aos 5 anos de idade. Hoje eu estou com 55. Já fazem 50 anos que eu conscientemente busco o Senhor e sigo o Senhor. Graças ao Senhor eu nunca me desviei dele. Sempre estive envolvida na área de adoração, o que me leva um passo mais perto de Deus, porque a gente tem que estar ali para poder adorar Deus na igreja. Graças a Deus, Deus me deu todos esses privilégios. E às vezes é tão difícil largar o celular para ler a palavra. E às vezes é tão difícil fazer com que a mente foque no que você está lendo, para você entender o que você está lendo. Você está lendo lá e a mente está voando. Eu não sei se os homens fazem isso, mas as mulheres eu acho que fazem. Você está lendo uma coisa e a mente está pensando o almoço, está pensando a roupa do filho, está pensando que você precisa comprar não sei o quê. É impressionante. E eu falei: Senhor, às vezes é difícil até orar. Você começa a orar lá no seu íntimo com Deus: Senhor, abençoa o meu dia, porque hoje eu tenho que fazer tal coisa, e a mente já foi embora. O Senhor ficou aqui ouvindo e a tua mente já foi para lá. E dali 2 minutos você fala: opa, eu estava orando, volta. Se isso acontece comigo, talvez não aconteça com você. Em nome de Jesus, que esse seja só um problema meu. Mas, da onde vem isso? Eu sempre perguntei para o Senhor. Falei: mas Senhor, mas por que eu passo por esse tipo de situação? E essa palavra de iniquidade veio de encontro. Porque às vezes coisas foram semeadas lá atrás e eu estou colhendo e não estou sabendo. Eu falei sobre a gente semear para os filhos e netos, não falei? O que será que meus avós semearam para mim? O que será que meus bisavós semearam que eu estou colhendo ainda? Deixa eu contar mais uma coisa. Já estou contadora de história, né? Tá bom. Daqui a pouco eu vou falar sobre iniquidade. Há uns 7 anos atrás, ou 6, talvez, sei lá. Eu recebi uma palavra de uma profeta, porque eu estava passando uma situação ruim na minha vida, e eu recebi uma palavra de uma profeta que ela via um baú, desses tipo baú antigo, sabe? Essas arcas do tesouro. E que aí começavam a sair palavras ruins de dentro desse baú, e que, de alguma maneira, isso estava relacionado ao problema que eu estava passando. E que essas situações eram referentes à minha família. Amados, sinceramente, aquilo não fez sentido nenhum para mim naquela época. Falei: Deus, como assim? Meus pais são cristãos, ensinaram a gente no caminho do Senhor. Sempre te busquei, sempre te servi. Não sei. Mas eu nunca me esqueci dessa revelação que essa mulher me trouxe, essa pastora me trouxe. Esses dias... Não, tem mais um detalhe. Há uns 3 meses atrás eu fui na casa do meu pai, e lá na minha família, infelizmente, tem acontecido umas situações ruins. E eu falei: pai e mãe, senta aqui, quero conversar com vocês. E contei essa revelação para eles.
Falei, agora a gente vai quebrar tudo isso aqui juntos. Vamos orar. Começamos a orar, foi uma guerra. Foi um momento de Deus ali, uma guerra espiritual enorme. Beleza. Aí, chega agora a profeta Graciela, começa a falar sobre isso, adivinha do que eu me lembrei? O baú. Deus quer mostrar para mim que tem algumas coisas que foram semeadas lá atrás e estão nesse baú trazendo consequências. Eu falei, Deus, eu vou ter que jejuar muito, porque o Senhor vai ter que me mostrar tintim por tintim. Eu quero entender tudo isso na minha vida. Então, amados, entenda que a iniquidade não é simplesmente um pecado. Porque na teologia, você tem várias palavras que definem pecado. Pecado é errar o alvo, é desagradar a Deus, é fazer aquilo que ofende o coração de Deus. Mas existe, por exemplo, a transgressão. O que é a transgressão? A transgressão é, existe uma lei e quando você faz contrário a essa lei, você transgrediu. Mas existe também a iniquidade. E a iniquidade, ela tem um outro fator. A iniquidade vem da palavra iníquo. Iníquo é uma pessoa que é má, é uma pessoa que tem em si a injustiça, ela tem um andar errado. E a iniquidade é exatamente um ato deliberado contra os princípios eternos de Deus. Então, por exemplo, eu já sei que eu tenho que cuidar do meu casamento e que eu não posso me separar. Mas de repente, porque a coisa está uma crise horrível, eu não aguento mais a situação, eu decido assumir este erro na minha vida. Eu justifico, aliás, essa é uma palavra que Deus me deu, aquilo que você justifica, você não muda. Porque se você justifica, você tem uma razão para fazer errado. Tá certo? Sim ou não? Se você justifica um erro na tua vida, significa que você encontrou uma razão para errar. Por isso que você justifica. Então, a iniquidade é isso. A iniquidade é, eu já encontrei a minha justificativa. Eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu tenho um motivo. Então, tá preparado para colher os frutos? Agora, não está só preparado, mas está preparado para ver o teu neto colher o teu fruto? E assim a coisa vai caminhando. Eu me lembrei de algumas coisas que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Por exemplo, Judas Iscariotes. Lembra de Judas? Aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Lá em Atos 1, versículo 18, você não precisa abrir. A palavra de Deus fala que ele recebeu o preço da iniquidade dele. Ou seja, ele praticou uma maldade entregando Jesus para ser crucificado, traindo Jesus, e que ele recebeu o preço da iniquidade dele. E quando a palavra de Deus nos conta que ele foi se enforcar por remorso, realmente não havia ali arrependimento, havia ali remorso. Por quê? Porque a ação da traição dele foi deliberada. Ele fez porque ele era mau, ele fez porque ele quis fazer. E ele colheu o fruto disso. Tem um outro exemplo, se der tempo eu vou falar mais sobre ele, que é de um homem chamado Simão, que era mágico. Esse homem Simão, ele viu que Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E ele chega então para Pedro e João e fala assim, me vende isso daí. Eu quero comprar esse seu dom de impor mãos e dar o Espírito Santo. E aí ele é repreendido e Pedro fala que ele estava debaixo de iniquidade, fel de amargura e iniquidade, e laço de iniquidade. Tem coisas na vida da gente, amados, que a gente não se dá conta do quão mal é, do quão ruim é, do quão prejudicial é. Coisas que estão presas na nossa alma, que são maldade, e a gente continua fazendo. Pastor Marcelo estava falando aqui sobre o pai, amigo e conselheiro. Muitas vezes o pai já sabe que não deve agir de determinada maneira com o filho, mas continua fazendo. Por quê? Por que continua se já sabe que devia parar? Quem é que te controla? Quem é que te domina? Vai trazer consequência, porque o seu filho fica marcado, ele vai agir assim com o filho dele, com o teu neto.
Ah, então, eu faço isso porque o meu pai fazia assim comigo. Tá vendo? O pai que abusa sexualmente de uma filha. Será que essa pessoa não consegue pensar o tamanho da marca que está causando na vida da sua filha por conta de fazer um desejo sexual? Gente, é um absurdo. Eu não sei se você fica indignado, eu fico. Muito bem. Quais são as consequências da iniquidade que eu preciso passar para a ceia, né? Pastor Alex, está difícil aqui passar para a ceia. Vamos lá. Quais são as consequências da iniquidade? Se você pegar aqui em Miqueias 7 mesmo, no verso 13, a palavra já nos dá uma boa dica. Está comigo aí, Miqueias 7,13? Diz ali: todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Uma terra desolada, uma terra devastada, uma terra em ruína, uma terra destruída, é consequência da iniquidade de um povo. Quer diminuir um pouquinho a área de atuação? Uma família devastada, uma família destruída, uma família em ruína, é consequência da iniquidade dos seus pais. Às vezes você fala assim, pastora, eu luto para me erguer, para conseguir ter uma vida boa, mas a minha vida sempre entra outra vez nesse processo de destruição. Onde será que está essa iniquidade? Vamos clamar, igreja. Vamos jejuar. Vamos buscar ouvir a voz do Espírito. Deus, por que essa situação está difícil de mudar? Eu tenho buscado em Ti. Vamos lá atrás. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, a palavra de Deus diz que a idolatria gera pecados na área sexual. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não se sinta constrangido. Quantos aqui tiveram pais, avós, que eram de religiões idólatras? Eu tive. Eles eram idólatras, eu nunca fui. Mas gera pecados na área da imoralidade, problemas na área sexual. Então, não estou tentando tirar a culpa da pessoa no sentido assim de que o homem é maligno e ele tem uma mente pervertida. Não estou tentando tirar a culpa de ninguém aqui. Mas só estou tentando te mostrar que pode estar vindo lá de trás o seu problema. Que ele não nasceu somente em você. Você tem a sua responsabilidade, mas lá atrás alguém também teve responsabilidade nisso que pode estar te afetando hoje. Por isso que a gente precisa buscar do Senhor. Vamos ler outro versículo? Mateus capítulo 24. Agora eu quero andar mais rapidinho, então vamos lá, que agora você vai ler vários versículos. Mateus 24, está comigo aí? Verso 12 até o 14, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o quê? O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por se multiplicar a iniquidade, acontece o quê? Esfriamento do amor. Vira e mexe, eu falo para a Raquel assim, filha, você precisa amar essas pessoas. Ai, mãe, é difícil. E ela é meio raivosinha, sabe? Ai, mãe. Eu falo assim, está na Bíblia, você precisa amar o teu próximo como a você mesmo. Aliás, a Bíblia diz que tem que amar até os inimigos. Não é? Falei errado? Eu falei errado? Ah, que susto. É bíblico. E por que eu não consigo amar as pessoas? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mal do nosso século, a gente se ama muito mais do que ama aos outros. É primeiro eu, se sobrar alguma coisa, eu dou para você.
E é assim também dentro dos casamentos, sim ou não? Marido e mulher prometeram amor eterno um ao outro, sim ou não? Mas como é difícil amar aquela pessoa com quem você se casou todo dia. Não, você não se casou todo dia, amá-la todo dia. Vamos pôr todo dia no lugar certo. Como é difícil amar todo dia a pessoa com quem você se casou e jurou amor eterno a ela. Vai aprendendo, viu, Grazi? Viu, Renan? Vai aprendendo. Multiplicação da iniquidade. Vamos em outro, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, verso 9 e verso 10. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Paulo está falando para pessoas que faziam acepção de outras pessoas. E aí ele está perguntando, por que você está julgando o teu irmão? Por que você está desprezando aquela pessoa? Por que você não se relaciona bem com as pessoas? Porque você sabe, acho que não é novidade para ninguém, que você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E eu sempre digo assim, viu, bispo? Quando chegar lá em cima, é você que tem que saber o que você vai dizer para Deus, a hora que Ele fizer as perguntas. A hora que Deus fizer a pergunta, por que você está julgando teu irmão? Quem tem que ter a resposta é você, ok? Ah, pastora, eu não quero pensar nisso agora. Tá? Vai orar, irmão. Tá bom, Provérbios 20, 25. Provérbios 20, 25 diz assim: laço é para o homem o dizer, o falar precipitadamente. É santo, e só refletir depois de fazer o voto. A palavra está ensinando o seguinte, amados. Você sai achando que tudo é bom, tudo é santo, tudo é de Deus. É um laço você dizer que algo é de Deus precipitadamente. Não diga que algo é de Deus se você não tem certeza. Vai orando. Porque se você diz que é santo, precipitado e não é, isso é um laço para a tua vida. E é assim que a iniquidade vai agindo. Lá em Simão, que eu estava falando para vocês, lá em Atos 8, Simão, ele caiu em laço de iniquidade. O que é um laço? Não é aquele lacinho de fitinha que põe no cabelinho, não é isso. Laço é uma armadilha. Laço é aquele negócio que as pessoas punham ali no chão assim. Já assistiu o filme americano de caçada, né? Tá. Você põe aquela corda assim no chão, cobre de folhinha seca. A hora que o bichinho pisa ali, nhaque, prende a perna dele. Isso é laço. Laço de iniquidade. A nossa iniquidade, o nosso pecado deliberado, o pecado que a gente faz por consciência, porque o nosso coração é ruim, ele se torna um laço na nossa vida. E ele vai gerar outras situações piores depois. E assim, amados, a gente poderia continuar falando sobre quais são as consequências da iniquidade na nossa vida. Mas eu quero finalizar dizendo que Deus é um Deus perdoador. E que a promessa dele para nós é que ele quer nos perdoar de toda a iniquidade. Seja aquela que você cometeu, seja aquela que os teus pais, teus avós, teus bisavós cometeram. Para que a tua vida e a tua geração pare de sofrer certas coisas que tem sofrido até o dia de hoje. Abre comigo lá no Salmo 51. Você se lembra quando é que o Salmo 51 foi escrito? Salmo 51 foi escrito quando o rei Davi pecou, cometeu adultério com Batseba. E por conta deste erro, muitas coisas aconteceram. Está lembrado? Foi gerado um filho que morreu.
Na sequência, ele recebeu uma palavra de Deus de que situações começariam a acontecer na casa dele, entre os filhos dele. A espada se levantaria contra os seus filhos, e aí um irmão matou o outro irmão. Um irmão teve incesto com a sua irmã. Muitas situações foram acontecendo por causa da iniquidade de Davi. Davi não sabia que era errado adulterar? Ele sabia. Por que ele fez? Porque ele quis. Ele colheu as consequências? Sim, e os seus filhos? Também. Mas ele se arrependeu. E aqui no Salmo 51, a palavra começa falando assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. Quando Davi fala isso, eu nasci na iniquidade, ele reconhece que a maldade era algo que estava dentro do coração dele. Era algo inerente à sua humanidade. E infelizmente, amados, todos nós nascemos na iniquidade. Infelizmente, todos nós temos a raiz do pecado dentro de nós. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Como é difícil, amado, chegar diante de Deus e ser verdadeiro com Deus. Como é difícil chegar diante de Deus e falar assim: Deus, olha, de verdade, eu falei mal daquela pessoa porque eu quis. Tudo que eu falei dela foi porque eu quis mesmo. Porque até na hora que eu estava falando, eu sabia que eu devia ter parado, e não parei, continuei. Deus, eu sabia que eu não devia ficar brigando com meu marido, com minha esposa, desse jeito, tratando ela dessa maneira, hostilizando. Mas eu fiz mesmo. E eu sabia que eu devia ter parado, devia ter perdoado, devia ter conversado, e não quis fazer isso. Por quê? Porque o meu coração é mau. Eis que te comprases na verdade, no íntimo. Verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Posso te falar uma coisa? Agora eu vou te falar como líder do louvor. Pastora Cecília. Às vezes eu vejo como é difícil a igreja se soltar no louvor e celebrar o nome do Senhor. Davi está falando assim: Deus, eu peço que o Senhor me perdoe para que eu possa voltar a cantar com júbilo. Júbilo é uhul! E alegria. Alegria não é assim, amados. O teu amor para sempre vive. Isso não é alegria. Às vezes está faltando a gente experimentar perdão de Deus na nossa vida em muitas áreas. Às vezes está faltando a gente se quebrantar e falar a verdade com Deus, para que certas coisas possam brotar de dentro como verdade e não como obrigação. Você está entendendo? Faz sua inscrição no Congresso de Adoração agora mesmo. Saiu dali, vai lá e já se inscreve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vamos celebrar a ceia ao Senhor nesta manhã. E eu quero que essa ceia, quero pedir isso a você, essa seja uma ceia diferente. Por quê? Porque é o início dessa campanha de jejum.
É o início de um tempo de muito quebrantamento. É o início de um tempo de uma busca incessante do Senhor, para nós entendermos por que eu faço isso desse jeito, por que eu ajo dessa maneira. Agora que eu devia estar alegre fazendo tal coisa, eu não estou. Por que eu sou assim? As coisas têm respostas. A gente pode dar as nossas próprias, ou a gente pode buscar em Deus as respostas. Se você quer buscar em Deus as tuas respostas, comece essa campanha de jejum. Busque o Senhor. Pergunte para Ele: Deus, por que eu sou uma pessoa assim, assada, mal-humorada, respondona, mal-criada, falante de falar mal das pessoas? Por que eu sou assim, que meu coração é duro, não consigo amar? Por que, Senhor? Tem alguma coisa que o Senhor precisa me mostrar e eu não estou sabendo? Olha para o seu irmão e diga para ele: busque ao Senhor. Ele quer falar com você. Vamos ficar de pé? Queria pedir que os pastores, presbíteros venham à frente. A mesa do Senhor é santa, amados, e a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos examinar o nosso coração. Nós estamos começando a campanha, são 28 dias, mas hoje eu queria que você já deixasse Deus falar com você, para que você possa participar dessa mesa. Então feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo agora que sonde a tua mente e o teu coração. E se você for uma pessoa de coragem, diga para Deus: Deus, eu quero nessa campanha de jejum entender muitos porquês e muitas razões. E quero ver o Senhor perdoando muitas iniquidades que vieram sobre a minha vida e que eu mesma pratiquei. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem alguma coisa que você precisa colocar diante do Senhor agora? Amado Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, para este momento único e santo que é esta ceia. Jesus, quando o Senhor decidiu descer dos céus, deixar a Tua glória, para se tornar como um de nós, quando o Senhor aceitou ser humilhado até a morte e morte de cruz, o Senhor fez isso, porque o Senhor disse que valia a pena pagar tão alto preço pelas nossas vidas. Nós somos totalmente indignos, Jesus, totalmente não merecedores da Tua graça e da Tua misericórdia. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que isso faz a diferença na nossa vida, porque o Senhor se propôs a escrever uma nova história para nós. Por isso queremos confessar a Ti os nossos pecados e pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa campanha de jejum. Ajuda-nos a vencermos a nossa carne. Ajuda-nos, Senhor, a dizermos não para o nosso eu. Ajuda-nos, Senhor, a termos um compromisso com a verdade no nosso íntimo. Porque não podemos esconder nada de Ti, mas muitas vezes escondemos de nós mesmos as verdades. Pai, que nesse tempo de jejum, o nosso coração possa ser esquadrinhado, o nosso coração possa ser totalmente demonstrado para nós, Senhor. Que nós possamos estar humildes, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor possa falar conosco. Tira de nós todo tipo de soberba, de orgulho. Tira de nós, Senhor, todo tipo de autoproteção, de que não queremos ouvir o que não nos agrada, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Fala conosco, Deus. Ajuda-nos nesse tempo de jejum. E, Senhor, agora nós consagramos esta mesa a Ti, Senhor. Consagramos estes pães, consagramos este suco.
Sabemos, Jesus, que o Senhor deu a sua vida, o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E pelas nossas feridas, pelas tuas feridas, nós fomos sarados. Consagramos a ti este pão, crendo na tua promessa de que o Senhor virá nos buscar. Consagramos a ti este vinho, crendo na tua promessa de que nos encontraremos contigo, porque somos teus. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amado. Receba o pão, segure na sua mão, nós vamos comer juntos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, tua vontade vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Igreja, esse pão que está aí na sua mão aí, ó, representa o corpo de Cristo moído a nosso favor. Quanto custou para Jesus ser moído por você, por mim? Gostaria de te convidar agora a orar ao Senhor, comer o teu pão e dar graças a Ele por tão grande amor. Como eu disse aqui no começo do culto,
Ele não precisava ter feito isso, mas Ele escolheu fazer para que pudesse derramar o amor dEle e o perdão dEle sobre cada um de nós. Coma o pão e louve ao Senhor pelo seu corpo dado. Obrigada, Pai. Queremos agradecer a Ti por tão perfeito sacrifício a nosso favor. Queremos agradecer a Ti por um amor tão superabundante, que vai muito além das nossas expectativas. Queremos Te agradecer porque o Senhor escolheu sofrer, para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo. Queremos, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti, para que o Senhor possa ver o fruto do Teu penoso trabalho e a Tua alma ficar satisfeita. Ó Jesus, faz a Tua obra em nós. Abençoa-nos nesse tempo de jejum. Vem falar conosco, Deus. Nós não estamos enxergando muitas vezes onde está o erro, onde está a iniquidade, mas Tu és fiel para falar conosco e nos abençoar. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício por nós. Em Teu nome. Amém. Aleluia. Da mesma maneira, receba o cálice, segure ele, nós vamos orar juntos e tomar juntos. Amém?
sua família. Se você veio sozinho hoje, não fique sozinho. Chega perto de uma família aí, perto de você. Você vai orar com esta pessoa agora, amém? Bispo Alex vai nos dirigir nesta oração. Amém, glória a Deus. Você que está próximo aí da sua família, chegue próximo, mesmo que você não está com algum familiar, chegue próximo de alguém, não fique sozinho. Você que está aí em família, olhe para o seu lado, veja se tem alguém sozinho, chame a pessoa para estar próximo, para nós podermos participar juntos. Nós vamos orar juntos aqui, amém? Todo mundo pode se achegar. Amém. Glória a Deus. Nós esperamos. Vamos lá. Dá uma olhadinha se tem alguém próximo de você aí, que está sozinho, chame para participar junto. Glória a Deus. O momento é um momento maravilhoso, amém? Gostaria que você olhasse para a sua família e dissesse assim: este cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você, e que este sangue possa estar sobre as nossas vidas, retirando toda iniquidade, quebrando toda maldição, e possa trazer paz sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. E se eu fiz algo contra você, que você me perdoe, e eu declaro sobre a nossa casa toda sorte de bênção, as maravilhas que o Senhor tem para nós, e a alegria que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Vamos orar antes de beber. Pai, nós te louvamos, Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Senhor, e nós queremos agora, Senhor, participar deste momento, e que tudo aquilo que possa estar sobre nós, sobre as nossas gerações, que não te pertence, que isso seja cancelado em nome de Jesus, que sobre nós esteja tudo aquilo que é Teu, tudo aquilo que é da Tua vontade, tudo aquilo que provém do alto, Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Beba agora junto com a sua família e faça a sua oração aí você, amém? Aleluia, Senhor, Tu és bendito, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós clamamos a Ti agora pelas nossas vidas, pelas nossas casas, Senhor. Que em nome de Jesus, a Tua poderosa mão esteja, Senhor, sobre as nossas vidas, esteja sobre a nossa casa, Senhor, guardando as nossas vidas, protegendo a vida dos nossos familiares, e que nós possamos ter a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas casas, possamos ter a Tua vontade sobre a vida dos nossos familiares, Senhor, e que nós possamos ter uma geração abençoada, uma geração, Senhor, realmente que viva o Seu sobrenatural, que viva debaixo da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Então nós profetizamos as Tuas maravilhas sobre a nossa casa, profetizamos as Tuas maravilhas sobre as nossas gerações, e que toda palavra contrária, tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos realmente ser aqueles que Te adoram, ser aqueles, Pai, que Te buscam, ser aqueles, Pai, que se alegram de estar na Tua presença, Senhor. Que tudo aquilo que é contrário, Senhor, a Tua vontade fique para trás, caia, Senhor, e seja lançado no mais profundo abismo, e que nós, Senhor, tenhamos uma geração abençoada, uma geração, Senhor, realmente que Te adora em espírito e em verdade, em todo o tempo, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, e nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor, e o preço que foi pago por nós. Por isso nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Depois deles terem ceado,
eles cantaram um hino. Então nós vamos cantar ao Senhor, alegre teu coração, e depois nós vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Vamos celebrar ao Senhor? Glória a Deus. Vence as trevas e o pecado, é amoroso e poderoso, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Sacode a terra com trovões santos, admirável, que gera espanto, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem traz a ordem, todos os cantos, que faz do órfão um filho santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça, e cuja glória não é descrita, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Digno é o Cordeiro de Deus, declare. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. E as mortes? Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar,
Pega na mão do irmão do seu lado. Vamos orar? Amém. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! E eu oro declarando que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Espírito Santo estejam sobre a tua vida e te levem para um período de jejum e de separação muito abençoado. Que você possa ouvir a voz do Senhor falando com você e que haja grandes e poderosas mudanças e transformações na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vai na paz do Senhor. Feliz Dia dos Pais para todos os papais presentes. Separe o tempo.